Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. Trazendo então novamente no estudo das sextas-feiras, que é a obsessão nos seus variados graus e matizes, vamos continuar trazendo alguns apontamentos de Allan Kardec sobre a obsessão no livro A Gênese, em que vemos que ele nos coloca: assim como as moléstias são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um mau espírito. Então, aqui é muito importante nós compreendermos. Uma obsessão não se instala do nada. É preciso que haja uma razão, algo em nós que atrai determinadas presenças. Por descuido, nos ligamos a determinadas presenças pela nossa faixa vibratória inferior, quando não nos empenhamos em melhorar esse padrão vibratório. Com isso eles ganham um campo favorável para atuar. E o que permite essa atuação de um espírito malfazejo? Sempre uma imperfeição moral, como Allan Kardec coloca, que dá entrada a um mau espírito. Então, quando nós atraímos um espírito de condições mais difíceis, um espírito imperfeito, é porque, de alguma forma, temos ali questões, temos ali situações que precisam ser tratadas, melhoradas, para que não seja mais uma porta favorável para a atuação desses espíritos que começam penetrando nos nossos pensamentos e aos poucos ganhando campo na nossa casa mental. E Kardec continua: há uma causa física, porque ele disse que assim como o corpo fica acessível, um corpo adoentado fica sensível às influências do meio, né? Da mesma forma, essa imperfeição moral, né, caracteriza uma obsessão por permitir essa atuação por parte de espíritos. E ele diz que há uma causa física, opõe-se uma causa física. Há uma causa moral, será preciso contrapor uma causa moral. Para se preservar das moléstias, fortifica-se o corpo. Para garantir-se contra a obsessão, será preciso fortificar a alma. Daí resulta, para o obsedado, a necessidade de trabalhar para a sua própria melhoria, o que geralmente basta, na maior parte dos casos, para o desembaraçar do obsessor, sem o auxílio de pessoas estranhas. O que ele quer dizer? A todo momento nós estamos sujeitos, baixamos nosso padrão vibratório quando alguma coisa ali nos alcança, nos irritamos, nos enravecemos, nos entristecemos demasiadamente, algum ponto que vamos nos permitindo, né, vibrando nessa faixa vibratória mais inferior e com isso nos deixando envolver por determinados pensamentos, por determinadas influenciações. Mas podemos, se formos cuidadosos, atenciosos, atentos a esses sintomas, a essas sensações, a esses sentimentos, percebendo quando eles não são só nossos, percebendo quando eles estão potencializados, percebendo que é uma raiva que estamos sentindo naquele momento, mas que não caracteriza a nossa maneira de ser tanta raiva, aquela mágoa pungente que não costumamos, não teríamos
tão profundamente. Então, se formos atentos, vamos percebendo quando determinados espíritos vão se aproximando da nossa casa mental e nos trazendo essas influências nocivas. Quando percebemos, se nos posicionarmos na busca de uma melhoria de padrão vibratório, isso é perfeitamente possível, já nos desvinculamos, já nos desfazemos desse envolvimento, digamos assim, que se inicia, mas que pode ser passageiro, né, se nós não deixarmos que cresça. Então, é o que está sendo colocado aqui, que basta, na maior parte dos casos, a força de vontade do obsediado, né? O que geralmente basta, na maior parte dos casos, para desembaraçar do obsessor sem o auxílio de pessoas estranhas, sem precisar de outras terapêuticas, sem precisar de um tratamento espiritual, de um tratamento psicológico, né? Sem precisar do passe, que faz com que aqueles fluidos nocivos sejam diluídos, né? E são substituídos por uma vibração salutar, por fluidos salutares, né? Então, o que é extremamente confortador para nós, né? Mas é importante que entendamos que temos que desenvolver essa força de vontade de afastarmos esses pensamentos nocivos. Tal socorro, continua Kardec, torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão. Quando já parte para esse campo muito mais difícil, aí muito dificilmente ou quase nunca o obsedado conseguiria se recompor sozinho, né? Pois então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio, né? Então, no livro A Gênese, vamos parar por aqui o comentário, o ensinamento precioso de Allan Kardec, né? E vamos ver que no livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura, ele faz logo no início uma análise das obsessões, baseada nos ensinamentos de Kardec sobre as obsessões no livro dos Médiuns. Então, no livro dos Médiuns, Allan Kardec divide as obsessões em obsessão simples, subjugação e fascinação, né? Então, em cima disso, Manuel Filomeno, dessa classificação de Kardec, Manuel Filomeno de Miranda vai fazer uma análise das obsessões nos seus 3 aspectos: simples, fascinação e subjugação. Começando pela obsessão simples. O fundamento da vida é o espírito, em torno de cuja realidade tudo gira e se manifesta. Claro, quem dá vida ao corpo é o espírito, então o fundamento da vida é o espírito. O temperamento de toda criatura, ao lado das injunções que compõem o quadro da sua existência, é uma decorrência natural do sanatório. Aliás, é uma decorrência natural do somatório dos valores que transitam pelas várias reencarnações, a transferirem-se de uma para outra etapa carnal. Nós sabemos que com os desencarnes, e já foram tantos, nós carregamos as conquistas, nós carregamos os pontos conquistados, né? Quando se fala em conquista, pensamos nos pontos positivos. Carregamos o aprendizado, carregamos, mas carregamos também o que é negativo, né?
Por quê? Se na nossa bagagem, digamos assim, nós temos ali coisas boas e coisas nocivas, é natural que faça parte dessa mala, faça parte dessa bagagem, né? E para onde nos transportemos com corpo de carne ou sem corpo de carne, seremos o produto somatório, né, dessas experiências todas. É isso que ele está colocando. Programado pelo fatalismo da evolução. Então é importante que nós entendamos o que é fatal nas nossas vidas, né? Se há uma situação que existe a fatalidade, é que todos nós não teremos como fugir para sempre do progresso. Somos criaturas criadas por Deus, portanto perfectíveis a caminho do progresso, né? Então, programado pelo fatalismo da evolução para o progresso que o conduzirá à perfeição relativa. Por que ele fala perfeição relativa? Porque só Deus é perfeito. Então, quando vemos ali sede perfeitos como o Pai o é um parâmetro para nós, né? Porque, na verdade, nunca se atingirá a Deus. A condição de Deus, né? Deus é único. Então, programado pelo fatalismo da evolução para o progresso que o conduzirá à perfeição relativa, o espírito cresce sob a claridade do amor, normalmente estimulado pelo aguilhão do sofrimento, que ele se propicia em razão da rebeldia como da insatisfação, que lhe são as relevantes excrescências do egoísmo. Vamos dar uma parada nesse riquíssimo parágrafo. Por quê? O que está sendo colocado aqui? Que normalmente esse caminho que chamamos de fatal, né? Como o Dr. Bezerra de Menezes fala, se há uma fatalidade em nossas vidas, é o nosso progresso, é a perfeição para a qual caminharemos. E nesta caminhada, então, nós percebemos que o que nos impulsiona é o aguilhão da dor. Ele fala aqui, o Filomeno, o aguilhão do sofrimento. Né? Então, as dores, por isso que temos lá no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia ao seu eleito, porque ainda precisamos ser chacoalhados pela dor. Quanta coisa não precisaríamos que fosse pela dor, poderia ser pelo amor. Porque quando é pelo amor, nós já vamos sanando, nós já vamos diluindo o mal que praticamos, e não necessitamos de resgates mais dolorosos, a não ser que peçamos como desafios, mas não como expiação, porque o amor vai sanando, vai curando, vai diluindo os males que ainda trazemos. Então, são dois caminhos. O da dor, aprendemos constantemente isso, da dor e do amor. Mas a nossa tendência, infelizmente, é nos permitirmos, por muito descuido, esse crescimento como produto, como resultante da dor, né? Da dor que nos visita. E ele afirma aqui que são dois sentimentos, vejamos bem, por isso que precisa. O estudo tem que ser com calma, porque se não passa, nem percebemos. Ele coloca aqui, o sofrimento propicia o quê? Em razão da rebeldia como da insatisfação. Então, da onde vem essa necessidade do sofrimento? Da rebeldia e da insatisfação. Pensemos, rebeldia. Podemos ser um espírito rebelde. Podemos, vamos nos analisar. Muitas vezes a nossa condição tão difícil é por sermos rebeldes. Ou até as duas coisas, né? Ou
insatisfeitos, porque ele coloca também a insatisfação. Viver insatisfeito, né? Nunca grato ao que temos, nunca grato às coisas boas que nos alcançam, nem percebemos, porque o nosso egoísmo nos prende ao que falta. Jamais damos atenção ao que temos, mas ficamos presos ao que falta, né? É a pior das situações. É aquele, já falamos de outras vezes, como duas mãos, né? Numa mão nós temos tudo o que temos. Na outra, o que não temos, o que nos falta. Se essa mão, né, das conquistas, de tanto que temos, é tão mais pesada, digamos assim, não é? Do que a outra, do que nos falta. Por que que nós damos tanta atenção ao que nos falta? Isso é a insatisfação. Então, a rebeldia e a insatisfação. A revolta e a insatisfação. São relevantes excrescências do egoísmo, nosso ego exaltado, inflamado. Trazendo em germen a divina presença donde se origina, adquire através das experiências que lhe apraz viver, os recursos para progredir, estacionar ou retardar o desenvolvimento das funções que lhe são inerentes e de que se não poderá eximir por mais que lhe agrade, caso derrape na alucinação comburente da desdita em que se fixe. Então, o que está sendo colocado aqui, que nós temos em germe a divina presença, né? Porque somos criaturas de Deus. Então não há como fugirmos desse caminho, dessa atração que se impõe a nós em relação a Ele. Mas podemos enseguecer, né? Porque vamos buscar ali o que nos apraz, né? E desprezamos os recursos para o progresso. Então, nós podemos estacionar ou retardar o desenvolvimento das funções. Vejam que aqui ele não está dizendo que o espírito retrogradou, porque o espírito não retrograda. Tudo que é conquista, realmente conquista, não se perde. O que é conquistado já faz parte da personalidade do espírito, né? Aqui ele está falando em retardar o desenvolvimento das funções, porque a revolta, a insatisfação, o que ela acaba fazendo? Ela acaba obliterando em nós o nosso potencial, ele fica camuflado, né? Aquela luz que poderia emergir da nossa essência divina, aqueles potenciais, aquele potencial que veio para ser trabalhado como talentos, porque Jesus nos dá ali o ensinamento dos talentos que é dado a todos, nós acabamos enterrando esses talentos no porão do nosso coração, dos nossos sentimentos ali, envolvidos por nossa revolta, por nossa descrença, por nossa insatisfação, né? Então isso é claro que acaba retardando o desenvolvimento dessas potencialidades, né? E ele fala, quando não funcionem os estímulos para o progresso e deseja postergá-lo, imposições da própria lei jungem-no ao processo de crescimento, mediante as expiações lenificadoras que o depuram, cooperando para a eliminação das sedimentadas mazelas que o martirizam. Então, nós já falamos há pouco que existem situações que nós pedimos, provas pedidas, desafios pedidos. Existe essa situação daquele que se faz retardar no aprendizado,
eclipsando o seu potencial, revoltado, insatisfeito, se afastando de todo e qualquer convite à mudança, e porque Deus tem os seus tutelares que nos inspiram, né? Tem os encarnados que servem de instrumento da espiritualidade amorosa para nos auxiliar, nos aconselhar, nos impulsionar, mas muitas vezes isso não funciona, né? Então o que vem? As expiações lenificadoras, os sofrimentos que chamamos de impostos. E isso não é desrespeito ao nosso livre-arbítrio. Isso, pelo contrário, é uma bênção que Deus nos oferece, como para aquela criança teimosa que não quer tomar uma medicação necessária, e os pais impõem, né? Assim, Deus nos dá essa correção pedagógica desse reajuste, com esse caráter de expiação, porque não foi pedido, não foi desejado por nós. Emmanuel Filomeno continua: a aquisição da paz, por isso mesmo, é uma resultante de lutas e esforços que o disciplinam, condicionando-lhes os hábitos salutares através dos quais se harmoniza com a vida. Nesse processo, como em outro qualquer, a mente é o espelho a refletir os estados íntimos, as conquistas logradas e as por conseguir. Então, a mente é esse espaço, né, que reflete o nosso estado íntimo, reflete as conquistas que já temos, que já conseguimos e as que estão por conseguir. Dínamo gerador de recursos psicofísicos ao comando do espírito que lhe utiliza da cerebração nas paisagens mentais, facilmente se expressam os estados múltiplos da personalidade, encadeando sucessos ou fracassos que se exteriorizam em formas depressivas, ansiosas, traumáticas, neurastênicas e outras, dando gênese a enfermidades psíquicas de variada e complexa nomenclatura. Em face desses estados mórbidos, originados nas existências passadas por desrespeito aos soberanos códigos da vida, abrem-se largas brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais, que degeneram em síndromas obsessivas, não raro prolongando-se até se converterem em subjugações de curso irreversível. Então, é o alerta para todos nós. Uma obsessão é tratável, pode ser cuidada. O centro espírita sério, ele tem todas as condições dessa terapêutica, obsessão, desobsessão, terapêutica desobsessiva. Em certos casos, sempre falamos a necessidade também do acompanhamento médico, né? Mas se não houver esses cuidados, caminha, como acabamos de ver, para enfermidades psíquicas de variada e complexa nomenclatura. Em face desses estados mórbidos, originados nas existências passadas por desrespeito aos soberanos códigos da vida, abrem-se largas brechas. Repetindo então, né? Que facultam e estimulam as parasitoses espirituais que degeneram em síndromas obsessivas, não raro prolongando-se até se converter em subjugações de curso irreversível. Então, tomarmos cuidado com os nossos pensamentos insistentes,
com aqueles clichês mentais que vêm toda hora à nossa mente, para que não adentremos numa subjugação, numa fascinação, né? E ele vai falar também sobre a recepção da ideia perturbadora, né? Vivendo num permanente intercâmbio consciente ou inconsciente, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participamos das vivências no corpo e fora dele. Não nos esqueçamos que nós temos uma vida ativa aqui, no nosso dia a dia, com o nosso corpo de carne atuando, mas nos desprendimentos pelo sono ou até mesmo desprendimentos em outros momentos, estamos atuando como espíritos livres momentaneamente do corpo, né? São duas formas, então, de atuação. São vivências do corpo e fora dele. Não apenas por processos de desforço pessoal, que é vingança, em que os desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças injustificáveis, como por fatores de variada motivação, assimilando-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes, né? Então, não é só em processos de vingança, aquele espírito que se sente revoltado contra nós, por situações que causamos a ele no passado, e está em busca realmente ali da vingança, né? De nos alcançar. Mas existem também outras situações que se assimila pelas ideias e pelos pensamentos, pela simples sintonia da onda própria em que se situam essas mentes. Então, muito cuidado nós temos que ter com o padrão vibratório, que dependendo dessa sintonia que corre por nossa conta, são as mentes com as quais nos ligamos. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência, e porque, se não ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora que agasalha e vitaliza sob natural acomodação dos complexos e recalques, dos comportamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada qual. Então, pensamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada qual. Então, tomarmos cuidado, como ele nos alerta, porque esses pensamentos são jogados por aquele padrão vibratório, e se nós agasalharmos esses pensamentos, acolhermos a esta mente que quer pensar junto a nós para se imiscuir dentro da nossa casa mental, nós acabaremos sim abrindo brechas para um grande envolvimento que se transforma numa obsessão. E ele finaliza dizendo: aceita a indução, forma-se uma tomada pura. Aliás, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra, em regime de intercâmbio psíquico. Então, se aceitamos a indução, é como se plugássemos, né? E torna-se ali aquele intercâmbio psíquico. Alertas para todos nós. Cuidar da nossa saúde mental. Proporcionar nos nossos lares. Naqueles que educamos no lar. Naqueles que educamos no trabalho. Numa escola. Naqueles que encaminhamos numa evangelização. Muito atentos temos que estar com o padrão vibratório, para, lembrando Jesus,
para que o mal maior ainda não nos suceda. Que fiquemos em paz.